Bom, vamos lá, gente, então. Tá? Então, boa tarde para todo mundo aí. Vamos continuar. Eu acho que o assunto que a gente estava falando era o teorema do valor médio. Eu cheguei a enunciar ele para uma demonstração no meio. Vamos terminar a demonstração, tá? Para lembrar um pouquinho, durante a demonstração do teorema do valor médio, a gente usava o teorema de Rowley. O que dizia o teorema de Rowley, grosso modo? Se você tem uma função que é contínua no intervalo fechado e derivável no interior desse ponto, de modo que o valor nos extremos do intervalo da função é o mesmo, então em algum ponto ali no meio a derivada é zero, né? Ou seja, se você quiser pensar intuitivamente, se você sai do ponto A f de A e precisa chegar no ponto B f de B, que tem a mesma altura, f de A igual a f de B, se você vai sair de um ponto e chegar no outro com um gráfico de uma função que não tem pulos, ou seja, ela é contínua, e não tem bicos, ela é derivável, então em algum momento a reta tangente vai ter que ser horizontal. O que isso quer dizer? Se você subiu, em algum momento você vai ter que descer, se você desceu, em algum momento você tem que subir. Tá claro? Então vamos deixar isso escrito aqui. Porque a gente vai usar esse enunciado para demonstrar o teorema do valor médio, tá? Então, pega f, uma função contínua, derivável no intervalo aberto, tal que f de A igual a f de B. Tá bom? Está sempre na mesma altura. O que o teorema dizia para a gente? Tá bom? Tem algum ponto onde a reta tangente é horizontal. Tá? Como é que a gente demonstrou esse teorema? Usamos o parzinho de teoremas para estudar máximos e mínimos, que era o Weierstrass, para garantir a existência de um ponto de máximo e mínimo, e usamos o teorema de Fermat para ver o que acontece quando esse ponto de máximo está no interior, ou seja, a primeira derivada é zero. Tá bom? Então, o que era o teorema do valor médio? Tá? Então, as hipóteses são um pouquinho enfraquecidas. O que eu estou fazendo de diferente? Eu estou descartando a condição de que o f de B é igual a f de A. Tá? Então, uma função contínua no intervalo fechado e derivável no seu interior. Então, existe um número C dentro do intervalo aberto AB, tal que vale a seguinte fórmula. F de B menos F de A sobre B menos A é igual a F' de C, tá? Diga. Pode assinar essa lista mesmo, ela está só com a data errada, tá? Está 16 de abril, era para ser 23 de abril, tá? Um erro meu. Tá? Qual que era a interpretação geométrica do teorema? Se você tem uma função contínua no intervalo fechado, não precisa ter os mesmos valores, tá bem? O que ele está dizendo? Bom, primeiro, o que significa esse número aqui, né? Aqui você tem f de A, aqui tem f de B. O que é esse número que está do lado esquerdo? F de B menos F de A sobre B menos A é o coeficiente angular da reta que liga esses dois pontos, tá? Então, o enunciado do teorema te diz o seguinte, que não importa qual seja
o gráfico da função que liga esses dois pontos, se ela for derivável, tem pelo menos um ponto onde a reta tangente ao gráfico vai ser paralela à reta que liga os, entre aspas, extremos do gráfico aí, tá? Então, por exemplo, um possível cara é esse aqui, né? Tá, tem outros, tem um por aqui também. Vários pontos onde o teorema garante que existe pelo menos um. Pode ter vários, tá bem? Como é que a gente demonstra? Antes de demonstrar, vamos observar. Eu acho que é claro que esse teorema generaliza o teorema anterior, tudo bem? Vamos ver. Se esse aqui fosse verdade, você consegue concluir o outro rapidamente? Se f de B é igual a f de A, é porque isso aqui é zero, tá certo? Então vai existir um ponto C no interior, tal que f' de C é igual a zero. Então, de certo modo, esse teorema generaliza o teorema de Rolle, para o caso em que os dois pontos não estão na mesma altura. Tudo bem? Então vamos fazer a demonstração, e como é uma generalização do teorema do valor médio, é claro que a gente vai invocar o Rolle para provar o teorema do valor médio. E como é que a gente pode fazer isso? Qual é a diferença desse teorema para esse? Estou repetindo muito, né? A diferença é que num a gente pede que os dois pontos estejam na mesma altura e no outro não. Então o que eu vou fazer? A partir dessa função f, que está ditando as hipóteses aqui, eu vou construir uma outra função para a qual eu posso aplicar o teorema de Rolle. Tá? Então, vamos fazer exatamente isso. Pega uma função g que tem o mesmo domínio que a função f, e a fórmula dela é assim. B menos A f de x, tá? Menos B menos x f de B menos f de A. Acho que aqui é melhor x menos A. Tá bom? Vamos lá. Essa função, quais são as propriedades dela? Quanto vale g de B? Vamos fazer a conta. Aqui você tem B menos A f de B. Aqui eu vou ter B menos A f de B subtraindo. Cancelou. É que esse menos vai ficar o quê? B menos A vezes f de A. Esse menos vai embora, tá certo? Então isso aqui vai dar B menos A f de A. Tá claro? Só substituir x igual a B nessa fórmula. Tudo bem? Quanto vale g de A? Se você põe x igual a A, essa parcela desaparece. Fica exatamente B menos A f de A. Exatamente isso aqui. Tudo bem? Então, essa minha função g é uma função que g de B é igual a g de A. Isso já é uma coisa boa. A gente precisava disso. Pergunta, a função g é uma função contínua? Ela é um número vezes uma função contínua, menos uma função contínua vezes um número. Portanto, é contínua e, pelo mesmo motivo, ela é uma função derivável no interior do intervalo AB. Então, g é uma função contínua no fechado e derivável no interior. O que eu posso fazer? E sabendo que g de B é igual a g de A, eu posso usar o teorema de Rolle para a função g. Tá? Então, vamos escrever assim, TR, né, o teorema de Rolle, implica para a gente o quê? Que existe um número C dentro do intervalo AB, tal que G' de C vale zero. Agora, quem é G'? Quanto vale G' de X? Se derivar tudo isso aqui em relação a X, como é que fica? É um número vezes a F, então B menos A F' de X, menos, quanto que é a derivada disso aqui? 1, tá certo? 1 vezes esse número, então menos f de B menos f de A. Calcula isso quando x é igual a C. G' de C vai ser igual a B menos A, f' de C, menos f de B menos f de A. Acabou, né? Só isolar o f' de C nessa expressão, está tudo certo.
bom? Então conseguimos, a partir da função f dada na hipótese do teorema do valor médio, construímos uma g que se encaixava no teorema de Rowley e fez o serviço que a gente precisava. Tá bom? O que isso mostra, então? É aquele fato de novo geométrico. Tem pelo menos um ponto no interior do gráfico onde a reta tangente é paralela à reta que liga os extremos. Tá? Além dessa interpretação geométrica, esse fato é um fato que te permite concluir um monte de coisas a respeito da função, né? O estudo, as consequências do teorema do valor médio vão ser cruciais para o estudo das funções que a gente vai fazer. Então vamos pegar uma primeira consequência desse resultado. Né? Lembrando que é um corolário, é uma consequência mais ou menos imediata de um teorema. Então o corolário diz o seguinte: se você tem uma função derivável, aqui eu vou abreviar bastante, tá? Se você tem uma função derivável cuja derivada é igual a zero para todo x dentro de um certo intervalo AB, o que você acha que dá para dizer dessa função? Uma função que tem derivada igual a zero em todos os pontos de um intervalo. Dá para dizer que a função é constante nesse intervalo, né? Tá, como é que a gente pode provar isso usando o teorema do valor médio? Vamos lá, como é que a gente faz? Como é que eu provo que uma função é constante? É sempre bom a gente saber o que a gente quer fazer e como fazer. O que quer dizer que uma função é constante? Que ela atinge o mesmo valor em quaisquer dois pontos do domínio, tá certo? Então, o que eu preciso mostrar? Que se eu pegar dois números entre A e B, a f calculada no primeiro número é igual a f calculada no segundo, tá bom? Então, isso pode ser demonstração, né? Pega x1 menor do que x2, menor ou igual, que seja. Dois números dentro do intervalo AB. Tá? Vamos pegar estritamente menor, porque se x1 for igual a x2, é claro que f de x1 é igual a f de x2, é uma função. Então, vamos pegar menor. O que a gente pode fazer? O que o teorema do valor médio conta para a gente? De novo, o TVM implica que existe um número C dentro do intervalo x1, x2 agora, né? Tal que vale a seguinte coisa. F de x2 menos f de x1 é igual a f' de C vezes x2 menos x1, né? Peguei a fórmula e passei o denominador multiplicando. Tudo bem? Esse número C está dentro do intervalo x1, x2. Se ele está dentro do intervalo x1, x2, ele está dentro do intervalo AB. E quanto que vale a derivada da função em qualquer ponto do intervalo? Zero. Portanto, isso aqui é zero. Tá? Então, f de x1 é igual a f de x2 e, portanto, a função é constante, porque x1 e x2 eram pontos quaisquer. Dados quaisquer dois pontos do intervalo, mostrei que o valor da função é o mesmo nesses dois pontos. Portanto, consequência do teorema do valor médio, derivada igual a zero no intervalo, a função é constante. Tá? Claramente, você já sabia que toda função constante tem derivada igual a zero. Pergunta, e se não for um intervalo, o resultado ainda é verdadeiro? Suponha que você tem uma função que está definida em dois intervalos disjuntos. Quer dizer, não tem nenhum ponto em comum neles. Suponha que a derivada da função é zero. É verdade que a função é sempre constante? Vamos tentar fazer um desenho. Suponha que você tem um intervalinho aqui e tem o outro aqui. Tá? Dentro de cada intervalo, se a derivada é zero, com certeza a função é constante, tá bom? Aberto. Na verdade, se você quiser fazer fechado, também funciona. Se você pedir que a função seja contínua no intervalo fechado e derivável no interior, tudo bem. Ela não seria derivável nas pontas porque a gente não definiu o que é derivada
nos extremos de um intervalo. Você poderia definir isso fazendo as derivadas pela definição com limite lateral. Tá? O que seria, por exemplo, a derivada no ponto A se o intervalo fosse fechado? É o limite quando x tende a A pela direita, e aqui você faria o limite quando x tende a B pela esquerda. Tá? Mas não estamos falando disso porque não vamos precisar por enquanto. Na verdade, acho que em momento nenhum do curso. Tá? Mas se você quiser falar em derivada no intervalo fechado, você pode falar desse jeito, olhando para o conceito de limite lateral. E outra coisa que você pode fazer é o seguinte, se você tem um intervalo fechado, eu vou dizer que ela é derivável nos extremos, se eu conseguir achar um intervalo aberto que contém o original, de modo que a função seja derivável e dentro do intervalo fechado ela coincida com o original. Então você pega a tua função no intervalo fechado e estende ela de alguma maneira que ela seja derivável. Tá? Ok. Essas duas coisas, nesse caso, são totalmente equivalentes. Tá? Então, sabemos que toda função num intervalinho, se a derivada é zero, ela é constante. Então, nesse intervalo, ela tem que ser constante, né? Vamos colocar bolinhas abertas aqui, porque estamos fazendo um intervalo aberto. No outro intervalo, ela também tem que ser constante, não tem? Qual é a obrigação que ela seja a mesma constante? Nenhuma, né? Então, eu sei que ela tem que ser constante aqui, mas ela podia ter outro valor. Pergunta, essa função definida nesse intervalo, reunido com esse intervalo, ela é uma função constante? Não, porque eu tenho dois pontos onde ela assume valores diferentes. Tá? Então, derivada igual a zero quer dizer que a função é constante só se você tiver num intervalo, num conjunto que a gente chama de conexo. Tá bom? Não tem nenhum buraquinho no meio dele. Podia até ser assim, um intervalo faz um furinho, tira um ponto e tudo bem, né? Naquele ponto você pode ter um salto. Aquele ponto não está no domínio, a função é derivável, tem derivada zero imediatamente antes, derivada zero imediatamente depois, e ela não é constante. Tá? Sim? Por que ela não é constante se o ponto não está definido? Essa situação que eu falei corresponderia a uma situação desse tipo. Vamos fazer de novo, intervalo aberto, e aí você omite esse ponto. Ah, tá, entendi. Tá bom? Só o ponto estaria fora da linha. Não. Tá? Então esse ponto não está no domínio, o domínio da função é antes dele e depois dele. O domínio é composto de dois intervalos separados. Tá bom? Ok. Tá. Situação mais geral, que vai ser útil depois. Uma observação que é uma consequência disso aqui também. Suponha que, tá, de novo, duas funções definidas no mesmo intervalo aberto, e você sabe que nesse intervalo, f' de x é igual a g' de x. O que eu posso dizer dessas duas funções? Se você tem duas funções que têm a mesma derivada, qual é a conclusão a respeito delas? Elas precisam ser iguais? Não. Me dá um exemplo de duas funções que têm a mesma derivada e não são iguais. X e x mais 1, né? X ao quadrado e x ao quadrado menos 7. O que você consegue mostrar? O que você mostra, na verdade, é que a função f é exatamente a função g mais uma constante. Ou seja, duas funções que têm a mesma derivada sempre diferem por uma constante. Tá? Isso sai de brinde desse corolário. Tá? Isso vai ser útil quando a gente for calcular primitivas na terceira parte do curso. O que é uma primitiva de uma função? Dá uma adiantadinha. Uma primitiva de uma função é uma função que, quando eu derivo, eu obtenho a função original. Então, o que esse cara está me dizendo? Que se eu tiver duas funções que têm a mesma derivada, elas diferem por uma constante. Ou seja, se eu achei uma função que é primitiva da que eu queria, eu achei infinitas, né? Porque eu pego essa que eu achei, se eu somar constantes, vão ser outras funções que vão ter a mesma derivada. E o que esse cara está te dizendo a mais do que isso? Que essas têm a propriedade, mas são todas. Tudo bem? Se você tem duas funções que têm a mesma derivada, uma é a outra menos uma constante, ou mais uma constante. Então, como é que você prova isso? f' de x igual a g' de x?
Quer dizer o quê? Não precisa usar nada de primitiva, não precisa fazer nada disso. Você deixa eu escrever isso dessa maneira, né? Certo? E você concorda que f' menos g' é a mesma coisa que f menos g derivado em x? Certo? Então o que eu tenho aqui? Uma função cuja derivada em todo ponto do intervalo é zero. Pela observação anterior. É uma certa constante e, portanto, tá legal? Então, duas funções que têm a mesma derivada, a diferença entre elas é exatamente uma constante. Quer tentar um apelo físico para isso? Supõe que você tem duas equações horárias, dois corpos se movendo com equações horárias, de modo que a velocidade deles é a mesma. A derivada do s de t é a mesma. O que eu posso dizer? Se a minha equação horária tem velocidade igual a uma certa coisa e o outro também tem velocidade igual a mesma coisa, se a gente estiver andando na mesma trajetória, o que eu posso dizer? Que a diferença entre as nossas posições é constante, porque a velocidade da diferença é zero. Tá? Essa é a interpretação. Legal. Vamos ver como é que a gente pode usar o teorema do valor médio para provar certas desigualdades. E aí, a gente tem na lista de exercícios várias desigualdades, por exemplo, do exercício 2, 3, 4, 5. Tem um monte, eu vou fazer o 2, letra E, que é uma coisa intermediária. Ela não é muito óbvia, mas também não é muito difícil, é um bom exemplo para ser o primeiro, tá? Então, o exemplo é o exercício 2E da lista. Pede para você demonstrar o seguinte. Mostre que o log de B, ln de B menos ln de A sobre A é sempre menor ou igual a B menos A sobre A ao quadrado, tá bom? Quaisquer que sejam A e B, não vamos escrever assim, desde que o número A seja maior do que 1, menor do que B, menor do que E, tá? Então, pega quaisquer dois números A e B, A menor do que B, ambos entre 1 e E, vale essa fórmula. Tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o teorema do valor médio. Para usar o teorema do valor médio, eu vou precisar de alguma função para aplicar o TVM, tá certo? Qual é a função que você acha que está aparecendo aqui, né? Quer dizer, eu tenho uma subtração de duas coisas e depois tem um B menos A, né? Como é que você acha que eu faço aparecer uma coisa desse tipo olhando para essa expressão? Ó, B menos A é positivo, tá certo? Então eu poderia passar esse cara para cá dividindo e ia ficar com esse menos esse dividido por B menos A. Então quem que você acha que é o f de x que a gente vai ter vontade de escolher aqui? Log de x sobre x, ln de x sobre x, né? Então, seja... Tá, qual que é o domínio dessa função? Vamos pegar o maior possível, x maior que zero, tá bom? Tá. Então, quando eu calculo f de b, eu vou ter esse, f de a eu vou ter esse. E o teorema do valor médio fala a respeito do quê? Fala a respeito da derivada. Então, a gente vai precisar, em algum momento, saber quanto vale f' em pontos, em certos pontos. Então, vamos calcular f' de x. Quanto que vale? Como é que você deriva? Pela regra do quociente, tá? Então, vai ficar a derivada do numerador vezes o denominador. Derivada do ln é 1 sobre x. 1 sobre x vezes x chama 1, menos derivada do numerador. Copia o numerador, deriva o denominador, divide por x ao quadrado. Tá? Então, isso é f' de x. De novo, para todo x maior que zero. Tá? O que o TVM conta pra gente? Isso aqui, né? Volta. Tá certo?
Então vamos lá. Nesse caso específico, reescrevendo essa fórmula, eu vou escrever de novo. Tá? O TVM conta pra gente o quê? Que f de B menos f de A sobre B menos A é igual a f' de C. Aonde que encontra-se esse número C? Ele está sempre dentro do intervalo aberto AB, tudo bem? E com certeza o intervalo aberto AB está contido dentro de um outro intervalo, né? Está dentro do intervalo 1E, tá certo? Então esse cara aqui, vamos dizer assim, está contido no intervalo aberto 1E. Na verdade o A pode ser igual a 1, né? Tá bom? Então, fechado no 1, aberto no E. Então, os números A e B, com certeza, têm essa propriedade e, portanto, o número C também vai ter. Então, o que nós temos aqui, né? Nesse caso, eu vou ter ln de B sobre B, menos ln de A sobre A, tudo dividido por B menos A. Isso aqui, com certeza, vai ser igual a quem? A derivada em algum ponto C. Onde o C tem essa propriedade aqui, tá claro? Agora que a gente vai começar a fazer a nossa análise. Quais são os valores possíveis que isso aqui pode atingir, né? Olha, o número C, com certeza está entre 1 e E, tudo bem? Se o C está entre 1 e E, o que eu posso dizer a respeito do log? Posso aplicar o log em tudo? E manter a desigualdade? Pode? Pode, porque o log é uma função crescente, ela é inversa da exponencial, que é uma função crescente. Então eu vou ter que 0 menor ou igual que o ln de C menor ou igual que 1. Justo? Se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Eu vou ter isso, né? Ou subtrai 1, se você quiser, multiplica por menos 1 e subtrai 1. O que você vai concluir no final das contas? O maior número que isso aqui pode atingir é 1. O menor número que isso aqui pode atingir é 0. Então, esses valores aqui estão entre 0 e 1, tudo bem? Então, isso aqui está entre 0 e 1. Vamos deixar menor mesmo. Pensa só que você está olhando dentro do intervalo aberto, né? Então, 0, 1 menos ln de C, 1. Tá bom? O número C é maior do que A. A é maior do que 1. Então, C com certeza é positivo. Então, eu posso dividir tudo por C e também posso dividir por C ao quadrado. Justo? No primeiro não precisa fazer nada, né? 0 sobre C ao quadrado é 0. Então, veja, esse número está entre 0 e 1 sobre C ao quadrado. Portanto, eu tenho que 0. Se esse aqui, que é a mesma coisa que esse, eu vou poder escrever ln de B menos ln de A sobre B menos A, sobre B, sobre A. Tudo isso dividido por B menos A está entre 0 e 1 sobre C ao quadrado. Tudo bem? B menos A é um número positivo ou negativo? Positivo porque o B é maior do que A. Então, eu posso escrever ln de B sobre B menos ln de A sobre A. Vou passar multiplicando. Esse cara aqui não vai me interessar muito, né? Até é verdade isso, mas ele não pede para a gente mostrar essa parte. Menor ou igual, menor do que 1 sobre C ao quadrado vezes B menos A. Tá? Deu o que a gente queria? Quase, né? Era para estar um A aqui. Sobre A ao quadrado, e aqui eu tenho um sobre C ao quadrado. Como é que arruma isso? De novo, você sabe que C é um pouquinho maior, é um número maior do que A. Maior do que 1. Né? Então, se você sabe que 1 é maior ou igual que A, menor ou igual que A, menor ou igual que C,
Se você levar ao quadrado, funciona. E, portanto, 1 sobre c ao quadrado é menor do que 1 sobre a ao quadrado. Né? Só inverter. Tá bom? O que a gente conclui, então? Que isso aqui é menor do que b menos a sobre a ao quadrado. Acabou. Tá bem? Diga. Perdi na passagem de 0 menor ou igual a n de c. Aqui? Daqui para cá? Daqui para cá? Daqui para de baixo. Vamos lá. Você sabe que o log do número c que a gente está procurando, do TVM, é um cara que está entre 0 e 1. Então, se eu fizer 1 menos ele, vai estar entre quanto e quanto? Você sabe que esse número varia entre 0 e 1? Eu vou pegar o oposto dele, o oposto dele varia entre quanto e quanto? Entre menos 1 e 0? Se eu somo 1, né? Multiplica por menos 1 essa desigualdade toda. Você vai ter menos 1 menor ou igual que menos ln de c menor ou igual que 0. Tá? Soma 1 dos três lados, você vai ter 0 menor ou igual que 1 menos ln de c menor ou igual que 1. Tá? E aí, isso aqui eu posso dividir por c ao quadrado, porque c ao quadrado é um número positivo. Tudo bem? Diga. Ali é só o b menos a sobre a quadrado só maior que o ln de b sobre maior. Tem que provar que é maior ou igual. Na lista está escrito para provar que é menor ou igual. Do jeito que a gente fez, provamos que é menor. Se é menor ou igual, né? Tá bom? Justo? Se um número é menor do que o outro, ele pode ser menor ou igual, não pode? Porque quando que você diz que A é menor ou igual que B? Se ele for menor ou igual. Né? Se eu provei que é menor, você concorda que ele é ou menor ou igual? Ele deu menor. Né? Se você escrever, por exemplo, 2 menor ou igual que 3, essa frase está certa ou está errada? Está certa, porque ele é ou menor ou igual a 3. Tá bom? Então, isso nós provamos, quer dizer, que essa fórmula vale para todo A e B, onde o A poderia ser 1 e o B poderia ser E. Tá? Nós provamos ela dentro do intervalo aberto, quer dizer, o que poderia acontecer nos extremos? Você poderia olhar o que acontece quando A é igual a 1 e B é igual a E. Substitui aqui, A igual a 1 e B igual a E, essa fórmula continua valendo, então tudo bem. Tá? A função é contínua dentro de todo o intervalo dos x's maior que 0. Então não tem como, de repente, se ela vale em todo o intervalo, não tem como ela dar um pulão nas bordas, porque a função é contínua. Tá bem? Ótimo.